Hoje estamos aqui novamente para mais um episódio do nosso Jornadas que Inspiram. E a gente fala muito sobre maternidade, aquela maternidade pronta. Mas e esse caminho? Esse caminho, essa dificuldade, a jornada que muitas de vocês, muitas mulheres passam para chegar até lá, até o nosso bebê realmente ganhar forma. As dúvidas, as tentativas, as incertezas, a espera. Esse caminho, essa dificuldade, a gente vai conversar mais sobre isso hoje. Eu estou trazendo a Mari. Obrigada, Mari, por aceitar o convite. Que é uma paciente que teve essa jornada, essa dificuldade, esse caminho. Ela vai conversar um pouco com a gente. Mari, como é que foi esse período para quando você desejou engravidar? Como é que foi o momento em que você decidiu? Eu quero ser mãe. Eu acho que é uma vontade que eu sempre tive, né? Desde muito jovem. Eu sabia que eu queria casar, que eu queria ter a festa do casamento, vestida de branco, e que eu queria ser mãe em algum momento, né? Quando eu conheci o meu marido no nosso primeiro encontro, eu falei isso pra ele. No primeiro encontro? No primeiro encontro. Eu já tinha, acho que 32, e eu já estava pensando que eu não queria mais perder tempo. Então, eu contei isso pra ele. Enfim, ele ficou porque ele quis. Ele não saiu correndo. Ele não correu. E um tempo depois nós casamos. E por mim, a gente já tinha começado a tentar ali na lua de mel. Mas ele pediu para esperar um pouco, ele queria viajar. Enfim, a gente tinha alguns planos. E fizemos essa viagem que nós queríamos. E na volta, ele meio que deu o sinal verde, né? Falou, então vamos, né? Vamos parar de se proteger, parar de tomar remédio. E a gente começou nessas tentativas, né? E com isso, quando a gente sabe que está tentando, que está esperando que algo aconteça, né, naquele mês, naquele período, vem muita ansiedade, né? Sim. E aí todo mês eu já pensava, fazia as contas e via tudo certinho, né? Tem que ser hoje, tem que ser amanhã, tem que ser depois de amanhã. E aí já ficava o mês inteiro fazendo a conta para ver se naquele dia certo a menstruação ia vir, porque se não viesse eu já fazia um teste. Uhum. Então, assim, eu acho que a gente já foi muito pro... não vamos tentar do tipo, só não estamos nos protegendo. Vamos tentar de fato, porque o objetivo é engravidar. E nessa época eu já estava com 34, eu acho. E o Alex, meu marido, é 3 anos mais novo que eu, mas eu sabia que, né, a gente sempre tem isso na cabeça, né, que o fator feminino é mais problemático, vamos dizer assim, do que o masculino, né? A responsabilidade cai mais sobre a mulher, sempre. Então eu já estava com muito isso na cabeça, da idade, e a gente começou a tentar e começou a não dar certo, e não dar certo, e não dar certo. E você ficou com medo nesse momento de não engravidar, de ter uma dificuldade muito complicada? Assim? Nesse momento ainda não. Eu ainda sabia que existiam possibilidades, o Alex também sempre foi muito aberto para isso, e ele sempre me tranquilizava falando, olha, se não der da forma natural, a gente vai tentar de outras formas. E acho que mais ou menos um ano, entre 6 meses e um ano de tentativas que a gente te procurou. Sim. E como que foi saber que você precisaria fazer uma fertilização in vitro? Como que foi isso? Olha, eu acho que para mim o primeiro baque maior não foi vamos precisar fazer um procedimento que não é natural, porque isso para mim nunca foi um problema. O que mais me deixou com medo foi, primeiramente, a questão financeira, né? A gente precisou... E não tenho vergonha de dizer isso, a gente precisou de ajuda das nossas famílias, né? É um tratamento caro. Então, essa questão pesou bastante para mim. E o medo do desconhecido, né? Porque quando você começa um processo, independente do que seja, a gente quer um resultado positivo. E você não sabe o que vai acontecer. Se vai dar certo, se não vai dar. E na minha cabeça, mesmo não sabendo, é muito esquisito, porque se a gente não sabe o que vai acontecer, não prevê o futuro, mas eu tinha uma vozinha que me dizia que ia dar certo de primeira. E eu acho que a primeira grande queda foi quando não deu certo de primeira. Sim. Que aí foi que eu fiquei muito mal. Né? Que a gente fez a coleta
e conseguimos 3 embriões. Os 3 embriões foram para biópsia e os 3 embriões estavam alterados. E que não seria muito esperado, se é um paciente mais jovem, que não seria esperado os embriões virem com defeitos, com alterações cromossômicas naquele momento. E aí eu lembro do dia que veio uma mensagem sua perguntando se podia me ligar. Aí eu falei, não, alguma coisa errada. E aí você me falou a questão das alterações e que teria que começar tudo de novo. Sim. E essa parte foi muito difícil. O que foi mais difícil? Você consegue definir assim, uma palavra? O que foi mais difícil nesse processo? Foi a ideia de que a gente teria que esperar mais. Porque na minha cabeça eu já estava esperando há muito tempo. A espera é algo difícil. Eu já estava esperando há muito tempo. Antes do meu marido, eu quase casei com outra pessoa. Então foi um tempo que, assim, eu tinha uma ideia de que eu ia casar com uma pessoa, de que eu ia ter um filho. Não aconteceu por escolha minha. Não era para acontecer. Conheci o Alex, era para eu conhecer ele. Era para ele ser o pai da minha filha. Mas, enfim, aí conhece, aí, né, tem aquele processo todo, até namorar, até casar. E aí já foi mais um momento de espera. E aí, quando a gente casou, que ele falou que queria esperar mais um pouquinho, já estava eu esperando de novo. Aí, quando não deu certo naturalmente, estava esperando de novo. Aí, quando não deu certo esses 3 embriões, lá estava eu mais uma vez esperando. A palavra é espera, realmente. E a impressão que eu tinha era que cada vez eu estava mais perto, estava muito, muito perto, mas não chegava. E essa espera, toda vez tinha um motivo para ela continuar sendo uma espera e não ser algo que de fato acontecia. E você tirou forças. Essa segunda tentativa foi como para você? Quando eu tenho assim uma perda, alguma coisa que me deixa muito triste, eu falo que eu preciso de um tempo para eu ficar triste. Preciso de um dia, 2 dias para eu ficar sozinha, para eu ficar triste, para eu chorar o que tiver que chorar, e depois eu conseguir levantar de novo e fazer alguma coisa de novo. Então eu me dei esses dias, foram dias que eu não trabalhei, fiquei em casa e consegui, né, desanuviar um pouquinho a minha cabeça de tudo que eu estava passando e ficar melhor daquele luto que eu estava sentindo, porque foi um luto, né? Para mim, eu tinha 3 bebês e de repente eu não tinha mais nenhum, né? E eu precisei desse tempo, mas depois eu falei, tá, então tá bom. Se é para começar de novo, vamos começar de novo. E aí eu segui o que eu já estava fazendo na minha vida, que é levantar, ir para o trabalho, cuidar dos cachorros. E para mim, ir trabalhar, e eu trabalho com criança desde 2014, então há 12 anos já, que eu trabalho só com criança, estar com as crianças para mim é uma grande fonte de força. E criança sabe quando você está triste, Sim. Mesmo você não falando, né? Então, chegar na minha sala de aula, ou mesmo chegar na escola e estar andando no corredor e ouvir alguma criança me chamando e vindo dar um abraço, aqueles alunos que são de 3, 4, 5 anos atrás, isso é uma coisa que até em outros momentos me deu força, né? Então, ter voltado para a minha vida, para a minha rotina, para mim foi muito bom. Estar em sala de aula foi muito bom. Ter o carinho das crianças foi muito bom. Se você tivesse que falar algo para quem já tentou, fez uma tentativa ou 2 e tem que retirar forças para tentar de novo, o que você falaria? Segue a sua vida como você sempre seguiu. Não tenta mudar a sua rotina, não tenta mudar quem você é. Continua do jeito que você é, fazendo o que você faz, com as coisas que te dão prazer e que te deixam feliz. Se você fizer isso, você vai encontrar o que você precisa, porque a sua vida, a sua rotina, se é a sua rotina é porque te faz feliz, é porque te faz bem. Então, você voltar para isso e não ficar se entregando para essa tristeza, eu acho que é o melhor conselho. Sim. Você voltar para o que faz você se sentir você. E para mim, isso é estar na escola. Ótimo. E, passado isso, como foi o positivo? O momento em que deu certo? Então, o positivo foi também um pouquinho demorado, né? Porque a gente fez uma transferência e eu sou muito boa com datas. A gente fez uma transferência no dia 8 de abril de 2024, que eu não engravidei. E depois, logo no mês seguinte, vai fazer 2 anos agora, dia 13 de maio,
a gente tentou de novo. E eu falei pro Alex, eu não vou ver outro negativo. Então a gente vai botar 2 embriões. E botamos 2 embriões. Mas dessa vez você não fez análise genética? Não fizemos análise genética. Não fizemos. E aí colocamos os 2 embriões e eu fiquei muito ansiosa, porque tem que esperar 9 dias, né? 9 dias. Só que no caso eu esperei 10, porque o Alex não estava no Rio e eu queria fazer o exame quando ele estivesse aqui. Então, assim, foram dias de muita ansiedade, foram dias de pouco sono. Eu achava que eu sabia o que era pouco sono, né? Mas foram dias de pouco sono. E até o dia que eu finalmente fiz o teste, eu fiz o de sangue e à noite em casa, quando ele chegou, eu fiz o de farmácia. E quando deu positivo, assim, eu tremia, eu não sabia o que fazer. Eu só tremia. Eu não chorei, eu não tive uma reação de emoção, foi mais uma reação física. Né? Eu lembro que eu tremia muito e mostrava para ele, e a mão não parava quieta, porque só tremia. Mas aí eu ainda fiquei com medo de ter dado positivo no teste de farmácia e não dar o positivo no beta. E aí, acho que no dia seguinte, saiu o resultado do beta. E eu lembro que quando eu te mandei, você falou assim, eu acho que os 2 embriões pegaram, porque tá muito alto. E aí veio outro surto. Veio outro surto completamente diferente. Aí eu falei, ai meu Deus, e se forem 2? E a minha mãe é gêmea, e aí começou todo mundo na família, né, a especular. Quem sabia, né? Só quem sabia era os mais próximos, minha mãe, minha avó, meu irmão, minha cunhada. Mas aí começaram todas aquelas especulações de ou não é, e meninos e meninas, e um menino e uma menina, e eu falava, não, gente, vai ser um só. E a gente tem que esperar 2 semanas, né, para fazer a primeira ultra, né? E aí naquela primeira ultra eu lembro que você falou que tinha um saquinho gestacional parado e tinha um evoluindo. E foi um certo alívio, porque nisso o Alex já tinha começado a pesquisar, e aí ele viu de gente que botou 2 embriões e viraram 5 bebês, enfim, foi um surto muito grande. Podem dividir. Foi um surto muito grande. Mas quando a gente veio aqui, fez aquela ultra e viu que era um só, aí veio aquele alívio maior, né? Porque realmente 2 ao mesmo tempo é muita coisa. Admiro muito quem faz, quem dá conta. Foi um alívio. E aí, assim, eu tive uma gravidez complicada, eu tive depressão pré-natal, que eu não sabia que existia, né? Porque fala-se muito sobre depressão pós-parto, baby blues, etc. E eu tive depressão na gestação, tive 3 meses, eu tive que parar de trabalhar, tive que tirar licença. E foi um momento que eu me sentia muito culpada, que eu pedia desculpas para Bibi todo dia, porque eu não conseguia entender também, né? Tipo, eu queria tanto, né? Por que está acontecendo isso? E hoje em dia eu acho que foi uma combinação, assim, daquela enxurrada de hormônios que a gente tem que tomar. Isso são coisas que acontecem, a gente se culpa muito. E a combinação com os remédios que eu já tomava, eu acho que não deu muito certo. Mas depois também que eu que eu voltei, né, para minha rotina, depois desse período de 3 meses, que aí eu já estava no 2º trimestre, que foi o melhor trimestre de todos, e aí eu consegui aproveitar bem a gestação, e, enfim, não foi uma gravidez fácil, não foi fácil chegar na gravidez, não foi uma gravidez fácil também, né, o 3º trimestre foi muito difícil, estava muito pesada, muito grande, muitas dores, muitas dúvidas também, né? Porque o Alex é piloto, então ele sai de casa um dia, volta 4 dias depois, volta 5 dias depois. O que eu vou fazer? Eu vou esperar a bolsa romper? Eu não vou? Vamos marcar? Não vamos marcar? Então foram muitas dúvidas também nesse período de gravidez. Teve muito aprendizado nesse caminho? Muito, assim... eu achava que era tudo culpa minha. Tanto de não conseguir antes, quanto de ter tido uma depressão durante a gravidez. E eu achava que eu estava afetando ela de alguma forma, que ela sentia isso de alguma forma. E que talvez ela possa ter as mesmas questões que eu tenho. Talvez ela possa ter, mas não vai ter nada a ver com o que eu passei durante a gravidez. Mas você sabe que não é uma culpa sua. Que não, a atividade de um casal
E a gente tinha ali um fator masculino também. Tínhamos os dois fatores. É. Mas aí outras culpas, né? Por não estar na escola, por não estar trabalhando, por ter que deixar as crianças do meu trabalho, enfim, era muita coisa junto ao mesmo tempo, né? Mas também era muita felicidade de saber que ela estava chegando, de planejar, de fazer o quartinho, de comprar roupa. Eu não consegui fazer chá revelação porque o chá de revelação da pessoa ansiosa é abrir o teste, né? Abrir o exame. É abrir o exame. Então a gente fez a sexagem com 8 semanas e 2 dias depois veio o resultado. E eu queria muito uma menina, mas eu estava me dizendo que ia ser menino para não ter uma outra decepção. Mas aí quando veio menina, porque a gente se culpa de feliz. Tudo. Tudo que a gente desejar, a gente já se culpa. Exatamente. E como foi quando ela nasceu? Deu o rostinho, assim, o final a concretização de todo o caminho, de toda essa dificuldade e espera, chegou o grande momento. Sim, a gente teve que marcar a cesárea, porque o Alex estava num período de treinamento, então ele ficava a semana em São Paulo e o final de semana aqui no Rio. Então a gente marcou com 38 semanas e 4 dias, num sábado de manhã, e para fazer a cesárea, e assim, estava muito tranquila com ser cesárea, era o que eu queria. E eu lembro que antes de entrar na sala de parto, na maca, eu pedi para todo mundo parar. Eu falei, eu tô com medo, eu não vou. Sério. Não vou, não vai dar. E aí o Alex veio, conversou comigo e a nossa fotógrafa conseguiu captar um momento lindo, assim, da gente, né, conversando, ele falando, eu tô aqui, vai dar tudo certo. E não sei, ver aquilo tudo, né? Eu lembro muito do momento na sala de parto, ver ela pela primeira vez, né? Eu lembro da mãozinha dela, assim, que veio para eu dar um beijinho, toda branquinha, toda daquele jeito que o neném sai, né? Todo sujinho, mas para mim ela tava perfeita, né? E depois eu vi ela no colo do Alex, e depois ela veio aqui pro meu peito, e ela nasceu linda. Ela é muito linda, né? Sim, né? E ela nasceu linda e saudável e tudo que a gente sempre quis. E pra gente fechar, você faria tudo de novo? Como é que foi? Olha, quando eu olho para Sabrina hoje, eu até já falei isso para ela, para ter você, a mamãe faria isso, aquilo, tudo que aconteceu, desde o vamos ter um bebê até hoje, faria tudo de novo. Aí quando eu lembro, né, das noites sem dormir, da amamentação, que é um período difícil, do puerpério, do baby blues, às vezes eu penso que não, mas aí às vezes eu penso, poxa, mas ia ser tão legal ter uma outra bebê, eu gostaria de ter uma outra menininha. E aí eu penso, ter uma outra neném, ter uma companheira para ela, né, e uma pessoa que eu conheço, que trabalha comigo, que tem 3 filhos, ela falou assim pra mim, pensa na sua família daqui a 5 anos. A Sabrina vai ter 6. Tem mais um elemento, tem mais um componente nessa família? Na minha cabeça tem. Né? E assim, para daqui a 5 anos, eu ter a Sabrina com 6 e uma outra filha com 3 ou com 2, vai ter que ser tudo de novo e tudo bem. Eu acho que dessa vez eu vou estar mais fortalecida, porque a gente não sabe o que espera, gente, né? As pessoas falam de privação de sono, falam que a amamentação é difícil, fala do puerpério, mas não tem como você saber até você passar por isso. Não tem como você imaginar o que é até você passar por isso. Maternidade, ela não é linear. Não tem de como jeito ser. nenhum. E não tem como ser. Mas eu acho que hoje em dia, já me sentindo mãe, né? Porque eu acho que eu demorei um pouquinho para me sentir mãe, né? Mas já me sentindo mãe, e eu gosto muito de falar, às vezes quando eu ligo para a escola, eu falo, oi, eu sou a mãe da Sabrina. Eu gosto muito de ter essa fala, né? Eu acho que eu faria, assim, tudo de novo. E para vê-la com uma companheira no futuro, né? Eu vejo o seu crescimento nesse período. Eu te acompanhei desde o comecinho ali. Sim. Eu vejo realmente que houve uma mudança grande para quem você estava naquele momento para agora. Com certeza. A gente passou por momentos difíceis, né? Com 5 dias de vida, a Sabrina foi para UTI, ficou 8 dias aprendendo a mamar,
né? Eu não sabia dar de mamar, ela não sabia mamar, a gente não se conhecia, Sim. um negócio difícil. E ter vivido essa UTI também me fortaleceu muito, me fez crescer muito, né? Eu falo que até então eu não me via como uma pessoa adulta. Falava isso assim de brincadeira, mas é verdade, eu não me via como uma pessoa adulta. E depois da Sabrina, eu acho que tudo mudou. São caminhos diferentes, difíceis. É difícil esse caminho, a jornada, mas ele fortalece a gente. Sim. E eu acho que é uma história para contar para ela, assim, de como ela foi querida, de como ela foi amada, de como ela foi antecipada, né? Desde antes dela ser um embrião. Sim. E é uma jornada transformadora, que é o que eu falo sempre, que a gente vai ter o bebê, aquele final, a forma que toma, mas a gente vai passar por uma jornada de crescimento, de descoberta, de descobrir a força e tudo que envolve Sim, chegar lá. sim. Muito bom ter você aqui, Mário. Muito mesmo. Adorei. Obrigada. Muito bom. Obrigada. A gente está encerrando mais um Jornadas que Inspiram, histórias reais, com pessoas reais. E eu espero que inspire vocês a seguir esse caminho, se é o sonho, se é o desejo. Medo a gente vai ter, dificuldade, essa espera, mas vale a pena.